tem algumas coisas que simplesmente fazem parte do processo de cura e que não tem quase nada que a gente possa fazer em relação a isso. É como se, por algum motivo, as tristezas, as dores, os momentos ruins, eles fossem necessários, de certa forma, para nossa caminhada, para que a gente pudesse entender melhor quem somos, para que a gente pudesse abraçar emoções que foram antes reprimidas, como raiva, tristeza e tantas outras, para que a gente pudesse abraçar verdadeiramente as tão temidas sombras. E no final das contas, a gente tenta fugir, escapar e algumas coisas simplesmente fazem parte do processo da cura e não dá pra gente escapar. Elas ficam se repetindo sempre em ciclos até que a gente compreenda a mensagem por trás delas. Mas a gente fica lutando contra essas situações, se a gente fica negando, se a gente fica postergando, se a gente coloca a culpa no outro, se a gente não aceita que isso é parte do processo, que a dor também existe, que como nós escolhemos viver, né, essa aventura terrestre, malditos nós de antes, eu sei. Mas estamos aqui, escolhemos viver essa experiência terrestre. E ela não é só um morango. Ela pode sim ser leve, que eu acho que é o fundamental, trazer essa leveza, trazer essa sutileza, sabe? Abraçar as coisas como elas verdadeiramente são. Mas não necessariamente a gente vai deixar de ter todo o lado sombra da coisa. Todos os dias ruins, todos os momentos, as conversas, os sentimentos, as raivas, as frustrações. Então, tudo isso faz parte. E negar tudo isso, né? Negar o ego, negar a parte humana da gente, nos desconecta e nos tira daqui, da realidade. Porque a realidade é aqui, é o ser humano. São os erros, são as falhas, são os acertos, é andar pra trás, é olhar pro outro lado, é ficar de ponta cabeça, é tentar entender as coisas como elas são e não entender porra nenhuma e seguir tentando achar algum tipo de direcionamento para que no final das contas a gente entenda uma única coisa: tudo é uma escolha. Eu acho que essa é a parte que mais modificou as coisas para mim quando eu comecei a entender o processo da cura. Então, você pode escolher como você vai reagir a determinadas situações. É claro que, né, gente, novamente, humanos, a gente erra. Às vezes o ego fala mais alto, às vezes o gatilho é forte demais e a nossa reação é muito pior do que a gente estava imaginando. Então, aqui não é só o lado bonitinho das coisas, a gente fala sobre coisas reais e isso faz parte da realidade. Mas quando a gente tem a oportunidade de realmente analisar, entender por que, né, tudo isso está acontecendo, quando a gente tem a oportunidade de escolher agir diferente, é aí que vem as escolhas, né? São essas escolhas que podem facilitar esses processos que a gente tanto teme, que a gente tanto foge, que a gente fica tentando negar. A gente tenta tanto negar eles que eles se tornam uma bolha. Eles ficam tentando é aquela espinha que você quer esconder e parece que quanto mais você quer esconder, maior ela fica e mais inflamada ela fica. É a mesma coisa. E quando surge uma espinha, você simplesmente ignora, parece que no dia seguinte sumiu. É a mesma coisa. Quando você dá espaço para que esses momentos aconteçam, quando você dá espaço para que essas situações, emoções reprimidas, tudo isso, toda essa parte negativa, né, todo o lado sombra da coisa, ele vem à tona, quando você dá caminho para ele passar, o dano é menor. É aí que entra a leveza, né? A leveza no dia a dia, no caminhar, conseguir respirar conscientemente quando você puder, da forma que você puder, no tempo que você puder. Não é porque tem alguém que fica 3 horas meditando e essa não é a sua realidade que você vai se culpar, se julgar por isso. Uma respiração consciente já muda tudo. Então, naquele momento que você puder, num respiro, numa alimentação,
num momento mais simples da sua vida, num momento mais humano, onde você possa apenas estar e respirar, faça. Porque quando a gente se conecta com essa parte humana, né, com esse corpo, as coisas ficam bem mais tranquilas e mais leves e mais fluidas. E esses processos passam pela gente, mas eles não ficam estagnados na gente, porque a gente fica tentando trazer para a mente, maldita mente, mas a gente fica tentando trazer para a mente. E a mente não consegue compreender determinadas coisas que são vibracionais, não consegue entender realmente a energia, né? A ciência, a magia, por mais que elas se interliguem, elas não falam a mesma língua, e é isso que a gente tem que entender. A mente e o coração são diferentes. Existem linguagens para a mente, existem momentos para a mente, existe linguagem para o coração e existem momentos para o coração. Existem linguagens para o corpo e momentos para o corpo. Respirações conscientes são momentos para o corpo. Trazer para o corpo nos ancora no aqui e no agora. E quando a gente está ancorado no aqui e no agora, a gente consegue fazer muito mais. Porque a gente consegue escutar a voz que está aqui dentro. Porque a mente não está dominando, o coração não está dominando, a gente está terreno, na terra, como ser humano. Então é presença em tudo, até nos momentos mais contraditórios. Ainda assim, presença. Estar presente, escolher como agir em cada passo. Essa é a verdadeira presença. E aí, voltando para o tema inicial desse vídeo, onde tudo se interliga, quando você está presente, mais dificilmente, novamente somos humanos, mas mais dificilmente você irá cair em armadilhas do seu subconsciente. Então você vai parar de projetar escassez na sua vida. Você vai parar de projetar brigas, porque, desculpa, mas se você chegou até esse ponto e ainda não entendeu que você é o transformador da sua realidade, eu preciso te entregar essa chave. É tu. Você cria sua realidade de forma consciente ou inconsciente. O problema é que às vezes a mente domina tanto a nossa vida que a gente nem percebe quais pensamentos estão passando pela nossa mente. E quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não consegue analisar a mente, porque a gente não está no corpo, que é o único lugar que a gente consegue observar a mente, quando a gente está preso lá na mente, dentro dos próprios pensamentos, ou a gente está sendo tomado por determinadas emoções aqui do coração, a gente não consegue. Pera, calma. Com presença. Como eu posso agir e reagir? Com presença. Quais são os pensamentos que vão me deixar mais próximo da realidade que eu quero? Quando a gente está preso aqui, a gente não tem esse controle. Então a gente fica criando situações terríveis, porque o nosso inconsciente está falando o tempo todo. Pessoas ansiosas têm as mentes muito agitadas normalmente, né? A mente da pessoa ela é bem agitada. Entendo, sou. Mas essa mente agitada, esse monte de pensamentos que estão ali, que você mal consegue distinguir, está criando sua realidade e você não está percebendo. Você está chamando de destino. Você está chamando de, porque Deus quis. Sim, Deus quis, talvez, mas e o seu livre-arbítrio? E as suas escolhas? E você e a sua responsabilidade? Entende? A partir do momento que a gente entende isso, a gente dá um passinho para trás, se coloca como pequeninos, como humanos, e aí sim a gente reconhece a potência que é Deus, porque somos alma, somos fragmentos de Deus, mas não somos Deus. Há uma separação ao mesmo tempo que não há. Paradoxos. É algo muito legal, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas aqui, nesse momento, o foco é entender que as nossas escolhas moldam nossa realidade. E se isso está acontecendo, você não está dando espaço para conscientemente, né, esses momentos negativos, essas sombras, elas voltarem e se reintegrarem dentro de você? Ai, meu bem, aí você vai ser dominada pelo seu inconsciente, vai continuar criando problema para sua própria vida e vai achar que você só não é sortuda. Entende? Então, admitir que as situações
negativas, essas sombras, essas questões, elas fazem parte do processo da liberdade, para que a nossa mente observadora, o nosso corpo, quando nós conseguimos estar nesse estado de alerta, mas dá a liberdade para ela começar a observar. Observar o que ela está criando. Observar que, peraí, se esse sentimento ruim está vindo, talvez eu deva dar espaço para ele. E esses pensamentos conscientes vão começando a se tornar mais constantes. E a constância traz uma elevação de ser, onde você consegue curar aquele problema, às vezes sem nem perceber, só por movimentações, só por respirações, só por liberações, sem precisar entender. Enfim, existem N formas de você fazer essa cura, né? Esse processo de libertação dessa energia que está aí acumulada e está querendo te mostrar alguma coisa. Quando você consegue, você se eleva. E aí, parece tudo lindo e maravilhoso, né? Acabou, né? Elevei. Não. É uma constante evolução, uma constante elevação. Portanto, não tem fim. Se você chegar no seu máximo de evolução, parabéns, amanhã você morre. Não é assim. Você tem uma jornada, e essa jornada haverão altos e baixos, e esses baixos vêm para te ensinar. Quando você conseguir trazer o máximo de leveza para esses momentos, pronto. Tudo vai se encaixar, porque é sobre trazer leveza para esses momentos difíceis, mas ainda assim abrir espaço para eles passarem, ainda assim permitir que eles passem. Essa é a elevação. A elevação é libertação, é liberdade para sua alma se comunicar da maneira que ela deseja, seja o que isso signifique. Às vezes eu vou gravar um vídeo, e às vezes eu vou pintar, e às vezes eu vou dançar, e às vezes eu vou cantar, e talvez eu queira simplesmente deitar e chorar o dia inteiro, porque tem muita energia acumulada que só assim consegue sair. Tá bom. Se eu conseguir fazer isso de forma leve, e no processo ainda conseguir ser gentil comigo e com as pessoas ao meu redor, então eu ganhei. E é isso que eu desejo pra você. Que a leveza entre dentro de você, que a leveza seja parte do seu ser. E por ser leve, se torne mais fácil e esses processos menos dolorosos, para que finalmente a gente consiga trazer uma vida onde a gente sinta que vale a pena viver. Porque eu acho que esse é o objetivo, né? Pelo menos é a minha busca. Ter um dia a dia que eu consiga olhar e falar, é isso. Finalmente eu conseguir estar satisfeita comigo. Não é sobre o externo. O externo auxilia, claro que sim. Mas é estar em paz comigo, com a minha versão. Saber que eu estou fazendo o meu melhor. E aí, a partir desse lugar de amor e gentileza, a leveza vem junto, entende? Tudo tá conectado, ciclos. Ai, a vida, ela vai se encantando, se mostrando pra gente de formas diferentes a partir do momento que a gente permite. Eu quero te convidar a permitir. Vai ser uma honra trilhar essa jornada com você e falar diversos assuntos da nossa alma. Os mais leves e os mais densos. Porque aqui a gente abraça tudo. Luz e sombra em um só. Não tem o bom sem o ruim. Tudo é uma coisa só. Se a gente entender isso e integrar isso, a liberdade realmente vem. Te vejo no próximo vídeo. Por favor, beba água, se hidrate, esteja confortável e faça algo em prol da sua própria felicidade. Sua alma merece. Gabi.